Olá pessoal, aqui é o Stefan. Eu ajudo pessoas como você que têm interesse de estudar fora do país a realizar o sonho de estudar nas universidades que vocês tanto almejam. E eu trabalho com estratégias de admissão, fornecendo apoio em como você deveria comunicar todo o seu background profissional e acadêmico nesses processos de admissão para universidades fora, transformando você de um candidato ou uma candidata comum num candidato ou numa candidata forte que certamente chamará a atenção das universidades que você escolheu estudar. Só que estudar fora hoje em dia tem um custo alto. Todos nós sabemos disso. E se você conseguiria estudar fora de graça, pagando apenas taxas semestrais que equivalem a entre 100 a 700 euros por ano? Bem, isso é possível, sim. Neste vídeo eu vou explicar uma estratégia específica que você poderia seguir caso você queira estudar fora do Brasil ou de Portugal sem pagar nada para os seus estudos. E isso parece ser impossível, mas tem um caminho sim. Vamos lá? Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. You have the right to dream great dreams. You have the right to seek a better world for your people. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Então você já decidiu que quer estudar fora do país, mas não quer pagar taxas exorbitantes para educação fora. No, God, please, no! 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 Não se preocupe, eu entendo. E aliás, você não está só. E se eu te dissesse que é possível sim você estudar na Europa sem pagar absolutamente nada, apenas algumas meras taxas semestrais para formalidade e o que eles chamam de contribuição social. Já vou falar mais disso. E você deve se lembrar daquele vídeo que eu gravei alguns meses atrás de como estudar na Suíça e como as taxas lá são extremamente baixas. E eu vou deixar o link daquele vídeo aqui na descrição para você ter acesso a ele, caso você não se recorde. Acontece que existe sim um país onde as faculdades são ainda mais baratas que na Suíça. Uma verdadeira meca para quem quer estudar fora, mais especificamente na Europa, sem pagar absolutamente nada para seus estudos. E neste vídeo eu não vou falar especificamente sobre o que você precisa ou que não precisa para poder aplicar ou se candidatar para esse país em específico. Mas se de repente surgir aquela curiosidade, você quiser saber como que eu faço para poder me candidatar para uma dessas universidades de graça, deixa aqui esse registro nos comentários, que eu vou fazer um vídeo sobre se tiver uma grande demanda para explicar como que a gente se faz para poder aplicar para essas universidades em específico. Neste vídeo eu vou explicar as vantagens de você estudar na Alemanha. É isso mesmo, na Alemanha. E como esse país em específico é o país ideal para você estudar completamente de graça. Eu vou dar exemplo de duas faculdades públicas na Alemanha, mostrando exatamente em qual site dessas universidades está essa informação que comprova que os estudos lá é completamente de graça. Na realidade, quem paga a sua conta é o governo alemão. E elas deixam bem claro, elas não cobram taxa de cidadãos europeus e estudantes internacionais. E além de estar no coração da Europa e ter uma economia bastante dinâmica e promissora para o futuro, você não pagaria taxa alguma para estudar em universidades públicas na Alemanha. E já vou falar sobre essas duas faculdades. Vou também entrar em detalhes de quais são essas taxas semestrais, explicar o nome dessas taxas e o que elas pedem de candidatos internacionais que querem estudar em seus campi.
E as duas faculdades que não cobram nada, apenas um Social Contribution Fee, aquela taxa semestral que eu acabei de falar, e que eu vou falar sobre nesse vídeo, é a RWTH Aachen e a Universidade Técnica de Dresden. Vamos lá? A Universidade de RWTH Aachen. A RWTH Aachen é uma das melhores faculdades disparado para se estudar engenharia na Europa. Ergo, no mundo, considerando que a Alemanha é um dos melhores países para engenharia. Mais especificamente para engenharia mecânica. E o ensino nessa universidade pública alemã é completamente grátis, tanto para estudantes europeus, assim como para estudantes internacionais. Então, independente de você ter ou não ter uma cidadania europeia, você não vai pagar nada pelos seus estudos. E se você já teve interesse pela RWTH Aachen e provavelmente vasculhou o site da universidade de ponta a ponta, você deve ter reparado que a faculdade tem um site exclusivamente para custos anuais que você irá incorrer durante a sua estadia na Alemanha. Mas tudo isso é estranho, Stefan. Para que ter um site com custos anuais se a faculdade é completamente de graça? Calma, eles divulgam sim que o custo anual de estudos na RWTH Aachen é grátis. Mas nesse site, eles justamente especificam quanto dinheiro você vai precisar por ano para poder viver na cidade de Aachen. Por exemplo, eles sugerem que os candidatos tenham, por mês, cerca de 470 euros para acomodação. Para comida e despesas gerais, eles pedem que os estudantes tenham pelo menos 400 euros mensais. Seguro de saúde, 110 euros mensais. Livros e materiais de estudos, 100 euros. O que totaliza mais ou menos ali 1.080 euros por mês. O que dá cerca de 5.800 reais por mês para você poder viver sem aperto na cidade de Aachen. E além desses custos, tem também sim uma Social Contribution Fee, que é cobrada pelo governo regional. Essa taxa de Social Contribution Fee é aquela taxa semestral que eu tinha mencionado no início deste vídeo. E é muito importante mencionar que essa Social Contribution Fee não tem absolutamente nada a ver com o custo dos estudos em si. Lembrando que os estudos para Aachen é completamente de graça. Afinal, é uma faculdade pública. Mas sim, ela é vista como um imposto de contribuição social para a região do Vale do Reno. E essa contribuição social, ela é obrigatória. E ela é a única taxa que você pagará semestralmente para a faculdade. E qualquer outra taxa que eles vierem a cobrar de você durante seus estudos fora, Achtung, pode ser um golpe. Nicht richtig. E o máximo que você pagará para a RWTH Aachen em 2024 por ano é de 637 euros e 32 centavos. Ou seja, 3.420 reais por ano. E para minimizar o risco de estudantes brasileiros que não têm a cidadania europeia embarcarem para a Alemanha para estudar e, por não terem dinheiro, ficarem mendigando na rua ou passando apuro financeiro durante a estadia na Alemanha, o governo alemão pede sim algumas documentações para certificar que você tem dinheiro suficiente para poder viver bem na Alemanha durante um ano. E é muito importante mencionar que essa exigência é só de estudantes internacionais, ou seja, brasileiros, que não têm cidadania dupla. Então, se você tiver a cidadania brasileira e italiana, brasileira e espanhola,
você não vai ter que passar por esse processo. É só embarcar e pronto. E eu vou falar mais sobre isso, sobre esse procedimento e essas exigências mais para frente no vídeo. E vamos para a segunda faculdade pública. Poxa, Stefan, você falou duas, nenhuma. Qual que é essa segunda? A segunda faculdade que eu vou falar sobre, onde o estudo é completamente grátis na Alemanha, é a Universidade Técnica de Dresden. E uma simples conferida no site da Universidade Técnica de Dresden confirma exatamente a mesma informação que a gente já viu para a RWTH de Aachen. Os estudantes não pagarão nem um centavo para estudar nessa universidade pública em específico. Também, normalmente, para estudar na Universidade Técnica de Dresden, é cobrado uma Social Contribution Fee anual de 242 euros, o que equivale a R$ 1.300 por ano, o que, cá entre nós, não é praticamente nada. Lembrando que essa taxa não é custo de estudos, não tem nada a ver com o custo que você incorreria com os estudos, mas sim um imposto de contribuição social. Só que a Universidade Técnica de Dresden faz um alerta bastante interessante no site deles. Embora não custe absolutamente nada para estudar na faculdade, a universidade pede que estudantes internacionais procuram por bolsas de estudos assim mesmo. Mas como assim, Stefan? Por que eles pedem para a gente procurar por bolsa de estudos se os estudos são completamente de graça? A Universidade Técnica de Dresden pede que os estudantes procuram por essas bolsas de estudos justamente para poder ajudar a custear as despesas anuais de se morar na cidade de Dresden. Então, mesmo o estudo sendo grátis na Universidade Técnica de Dresden, é interessante sim você procurar a bolsa de estudos ou conseguir um emprego para ajudar a custear as despesas anuais que não te deixarão preocupado ou preocupada com o seu bolso durante a sua estadia na Alemanha. E eu vou deixar o link das duas páginas, tanto da RWTH Aachen, assim como a Universidade Técnica de Dresden, aqui na descrição, para você poder conferir essa mesma informação, que sim, o estudo nessas duas universidades públicas alemã é completamente de graça. Só lembrando um ponto importante, que esses links foram acessados agora, no mês de dezembro de 2023. E aquele procedimento, Stefan, que você comentou no início do vídeo, que para estudantes internacionais que não têm cidadania europeia, precisariam eventualmente comprovar algum tipo de renda para poder estudar na Alemanha. Como que isso funciona? Vamos diretamente a esse assunto agora. Terceiro ponto que eu gostaria de comentar com vocês neste vídeo. O que devo comprovar financeiramente depois de ser aceito? Mas então, Stefan, eu não preciso necessariamente ter nenhuma economia para poder embarcar e estudar na Alemanha? É simplesmente assim? Só fazer as malas e partir? Bem, não é bem assim. Muito importante, se você não tiver a cidadania europeia, é necessário você comprovar que você tem sim os fundos ou a capacidade para poder se sustentar durante um ano na Alemanha. Seja em Berlim, Dresden, Munique, Köln, etc. Ou que alguém na sua família tenha uma renda suficiente para poder te ajudar a viver na Alemanha durante esse um ano. Já se você tiver uma cidadania europeia, mesmo que você esteja morando no Brasil toda a sua vida, esse procedimento não é necessário. Aí sim, é só fazer as malas, embarcar e começar a estudar
no país europeu. E você comprova que você tem esses fundos através de duas maneiras distintas, ou de uma forma ou de outra. Você pode comprovar através do seu imposto de renda ou imposto de renda dos seus pais, ou através do que eles chamam de uma blocked account. E calma, eu vou explicar tudo sobre esses dois métodos na sequência. E aquele primeiro método de imposto de renda, não tem tanto segredo assim. Fora que você vai precisar ou do seu último imposto de renda, ou então do último imposto de renda dos seus pais, vai precisar apostilar e vai precisar traduzir ou para o inglês ou para o alemão para poder iniciar esse processo de visto para poder estudar na Alemanha. E a palavra-chave aí é visto. Obviamente, se você tiver a cidadania europeia, você nem precisará ter um visto para poder estudar na Alemanha. Já para conseguir esse visto, você precisaria dos impostos de renda ou então dessa tal de blocked account. E o imposto de renda você só vai utilizar se você absolutamente não conseguir abrir uma blocked account, ou talvez se você não tiver os fundos reservados, né, para você conseguir estudar fora. Aí você usaria o imposto de renda, por exemplo, dos seus pais, demonstrando que eles têm a renda suficiente para poder te bancar durante o seu 1 ano de estadia na Alemanha. 1 ano. Mas o blocked account continua sendo o método favorito do governo alemão. E eu vou explicar mais sobre como funciona essa blocked account na sequência. Já o blocked account é uma conta que você vai ter que abrir se você não tiver uma cidadania europeia, onde você terá que depositar 11.208 euros, que acaba sendo no valor mínimo de 61 mil reais. E você vai deixar esse dinheiro bloqueado nessa conta, caso você precise desse dinheiro quando você estiver na Alemanha, se estiver passando, por exemplo, por alguma dificuldade financeira. Aí o blocked account é liberado para você poder usar esses fundos para você poder viver bem, sem aperto, na Alemanha. E você poderá abrir uma blocked account com empresas específicas para tal, tais como, por exemplo, a Expatrio, a Fintiba, a Studely e diversas outras empresas que foram criadas justamente para essa finalidade, para garantir que você não passe apuros durante esse 1 ano de estadia na Alemanha. E todas essas empresas possibilitam que você abra, obviamente, uma blocked account que esteja em conformidade com o processo de visto alemão. Fácil, não? Então é isso. Neste vídeo eu expliquei para você que tem sim como você estudar de graça na Europa, caso essa for a sua vontade. Eu falei de 2 universidades públicas alemãs, onde você não pagará absolutamente nada para os seus estudos, apenas uma semester fee, também conhecida como uma Social Contribution Fee, além de também mostrar na descrição e no vídeo os links dos sites onde você encontrará justamente essa informação para essas 2 universidades, que o estudo sim é de graça no campi delas. E eu também comentei que caso você não tenha uma dupla cidadania europeia, tem um processo a mais que você terá que seguir, o processo da blocked account, que você incorrerá durante o processo de visto para poder estudar na Alemanha. Ou demonstrar imposto de renda, que seria o caso se você não conseguir abrir uma blocked account. Aí você demonstrará, através do imposto de renda dos seus pais, que eles têm fundos necessários para te manter na Alemanha durante 1 ano de estudos. Mas se você tiver dúvidas de como você conseguiria eventualmente se candidatar para programas de mestrado ou graduação na Alemanha, tiver confuso com todo esse processo, ou não saber por onde começar, entre em contato conosco, que a gente ajudará você a entender todo o caminho de A a Z e ajudaremos você
a chegar lá. Ah, e não se esqueça, se você ainda não o fez, clique aqui para você poder se inscrever no canal e clique no sininho para você receber todos os nossos futuros anúncios. Te vejo lá! Olá pessoal, Stefan Reichenberger aqui, sócio-diretor da Steinberg. E se você gostou desse vídeo, clique nesse botãozinho aqui para você se inscrever no canal. Eu sei que eu falei diversas vezes sobre legalizar os seus documentos, a tal de apostila, caso você não tenha a cidadania europeia. É justamente o que eu falo neste vídeo aqui do lado. Muito obrigado pelo apoio.